Eu tive o privilégio, aqui nesse país que não valoriza os seus cientistas, e ainda mais ciência básica, escrever mais de 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro sobre a construção de pensamentos, a natureza dos pensamentos, os fenômenos que leem a memória em milésimos de segundos. Por que muitas vezes não somos autores da nossa própria história? Nós dirigimos carros, não é verdade? Mas dirigimos bem a nossa mente? Eu te pergunto, pensamos apenas o que queremos pensar? Sim ou não? Quantos pensamentos nos assaltam, cometem um crime contra a nossa saúde mental e nós não temos controle sobre eles? Sofrimento por antecipação é um deles. Ruminar perdas, mágoas e frustrações equivale a você ser convidado a entrar na casa de alguém e, ao invés de contemplar quadros, de contemplar móveis, jardins, você vai na lata de lixo da cozinha do seu anfitrião e enfia a cabeça lá dentro. Ou seja, quantas vezes na grande casa chamada personalidade nós vamos nos arquivos que são nossa lata de lixo e ruminamos aquilo que temos de pior, as pessoas que nos ofenderam, as pessoas que nos frustraram, as situações que levaram a perdas, a angústias. Mas por que temos tendência a ir não nos jardins, não nas praças, não nos teatros da nossa mente, nas experiências do nosso passado que promoveram o bom humor, a satisfação, a alegria? Por que temos tendência de fixar o processo de leitura naquela região desértica atroz? Porque não é o eu apenas que constrói pensamentos. Nós não sabíamos disso. Há fenômenos inconscientes que leem a memória sem autorização do eu. E isso muda tudo na compreensão da mente humana. E isso não foi estudado no passado. Vocês me disseram que eu não penso apenas o que eu quero. Então quem pensa o resto? A nossa mente é uma casa de terror? Tem algum cineasta aqui ou não? Não, todos vocês são cineastas. Quer que eu prove? Quem de vez em quando faz na sua mente um filme de terror? Levante as mãos. Vários levantaram as mãos. Cineasta de filme de terror? Mas quem é que produz? Será que o nosso eu é masoquista? Ouviram falar dessa tese, o masoquismo já, né? As pessoas que se automutilam. E mesmo, infelizmente, há milhares de adolescentes que se mutilam, inclusive diariamente nos banheiros. Mas será que eles querem sofrer por sofrer? A cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos, se suicida. E a cada 4 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. E na polícia, o índice de suicídio é muito alto, porque vocês trabalham no limite. Mas toda pessoa que se mutila, se machuca, ou toda pessoa que atenta contra a sua vida, quer de fato ser um masoquista, quer de fato exterminar a sua vida? Ou lá nos solos do inconsciente, o que querem é matar a sua dor? Matar a sua angústia, a sua autopunição, o seu esgotamento cerebral, a sua perda do sentido de vida? Como um pensador dessa área, e não apenas como psiquiatra, que fiz mais de 20.000 atendimentos psiquiátricos e sessões psicoterapêuticas, eu estou claro que a mente humana é muito mais complexa do que até hoje nós havíamos pensado. Seja na Europa, na Ásia, em destaque na China, Japão, seja nos países da América Latina ou África. Há fenômenos que estão nos bastidores da mente humana e que fazem com que o primeiro ato do teatro mental não seja consciente. A primeira reação sua num foco de tensão não é inconsciente. Como não é consciente? Como não é consciente o primeiro ato do teatro mental de uma pessoa que tenta o suicídio ou até num foco de tensão uma pessoa que comete um homicídio? Por isso que nós temos que aprender ferramentas de gestão da emoção para prevenir não apenas a criminalidade, mas para prevenir também a autocriminalidade. Porque se eu sofro por antecipação, eu estou sendo um criminoso contra a minha saúde emocional. Eu estou me colocando num lugar indigno da minha própria agenda.
E isso promove um envelhecimento precoce da emoção. Uma pessoa que sofre por antecipação, uma pessoa que é impaciente, intolerante, imediatista, ela envelheceu no único lugar que deveria ser jovem eternamente, bem-humorada, otimista, encantar-se com a vida, mas frequentemente milhares de médicos, de executivos, de professores, de policiais, de profissionais também da magistratura e outras áreas acabam perdendo o encanto pela vida, psicoadaptando-se a um nível de estresse altíssimo, a um esgotamento cerebral, e a vida vai perdendo a leveza, a suavidade, o seu encanto. E na era do smartphone, desde quando Steve Jobs lançou esse aparelho que revolucionou o mundo, expandindo como nunca a sociabilidade, a comunicabilidade e o acesso à informação, ao mesmo tempo trouxe sequelas gravíssimas, porque mexe com o ciclo da dopamina, prazer e dor, frustração e contentamento numa velocidade jamais vista, gerando dependência nos níveis de drogas como a cocaína. Retira o celular de um adolescente por 3 ou 4 dias, veja se ele não tem síndrome de abstinência, irritabilidade, ansiedade, humor depressivo, insônia, tédio atroz, típico de uma pessoa que tem abstenção de uma droga, como crack e cocaína, que dão dependências em destaque psicológica e não física, diferente da heroína, que a abstenção pode gerar colapso cardiocirculatório, febre alta e uma série de outros transtornos metabólicos. Queridos amigos, vocês fazem parte do staff da Polícia Militar desse estado. E nós estamos aqui gratuitamente, eu através do meu instituto, gratuitamente, para também contribuir com vocês, como nós estamos fazendo com a Polícia Federal, como estamos fazendo com a Associação de Magistrados do país, como estamos fazendo, treinando profissionais dos vários presídios do estado de São Paulo. Nós estamos aqui, eu particularmente estou aqui, para que vocês possam ter acesso a um programa de gestão da emoção para proteger a sua mente, para prevenir transtornos emocionais, para que o seu eu, que representa a capacidade de escolha e autonomia, aprenda a ser líder de si mesmo nos focos de tensão, e para que você rejuvenesça a sua emocionalidade, resgatando o seu sentido de vida, e para que você aumente os níveis de prazer de viver. Caso contrário, pode ser um brilhante profissional, mas será um carrasco de si mesmo. Pense comigo. Uma pessoa que cobra demais dos outros, excessivamente, ele aciona um fenômeno, ou ela aciona um fenômeno, chamado RAM, Registro Automático da Memória, que também não foi estudado no passado. Alguém já escreveu sua biografia aqui? Errado, todos vocês já escreveram sua biografia. E uma biografia não autorizada, produzida por um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória. Se vocês produzem um pensamento lúcido, é registrado. Se produzem um pensamento perturbador, também é registrado. Se vocês pensam no futuro, elevando a sua emoção para construir seus sonhos, é registrado. Isso forma janela light ou arquivos saudáveis que te animam, que te motivam, mas se você pensa no futuro como algo dramático, aterrador, que imprime dor, é registrado e registrado de maneira privilegiada. O biógrafo é implacável. Cada pensamento não é inocente, principalmente se ele é carregado de emoção. Se tem emocionalidade saudável ou doentia, o registro é privilegiado. Se for saudável, vai gerar janela light, que ilumina o eu, formando bairros, que vai expressando características nobres de personalidade, como, por exemplo, uma pessoa paciente, tolerante, altruísta, solidária. Mas se produz janelas traumáticas ou killer, vai patrocinar plataformas, bairros
que vai expressar características como a impulsividade, por exemplo, reagir pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado, não vai levar desaforo mesmo, não suporta a mínima contrariedade. Uma pessoa madura, ela não leva desaforo para casa, nem para dentro de si, porque a sua paz vale ouro, o resto é pouco significante. Essa é uma das ferramentas de gestão da emoção que vocês vão aprender no programa Você é Insubstituível, que nós vamos disponibilizar gratuitamente para toda a polícia do Estado de São Paulo, talvez a primeira polícia do mundo a aplicar ferramentas de gestão da emoção para todos os policiais. Reitero, 100% gratuito. São 4 módulos onde eu dou aula. Após uma aula de 15 minutos, os policiais reúnem em grupo de 10 ou 15 e eles vão trabalhar as ferramentas ali propostas. Por exemplo, neste vídeo, eu conto uma história. Dizem que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, mas eu não conto meus êxitos. Eu conto as lágrimas que eu chorei, as perdas que eu sofri, porque eu quero me aproximar daqueles que estão me assistindo nesse programa de prevenção de suicídios, transtornos emocionais e bullying. Eu falo que eu era a segunda nota da classe no ensino médio, de baixo para cima, que ninguém apostava em mim. Aí eu percebi que as principais decisões são de foro íntimo. Se você quiser se reinventar, não espere aplausos das pessoas. Se você quiser conquistar projetos, se você quiser superar conflitos, se você quiser executar grandes sonhos, as mais importantes atitudes não estão das pessoas te aplaudindo ou te apoiando, são de foro íntimo. As decisões vitais de um ser humano são solitárias. Eu tive que decidir estudar de 12 a 14 horas por dia para entrar numa faculdade de medicina. Estudei e entrei, e na faculdade de medicina, no 2º para o 3º ano, eu passei por uma crise emocional importante, uma depressão, e eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar, aquelas que não encenam-se no teatro do rosto, elas são mais importantes, mais doloridas do que aquelas que são visíveis. E eu falo sobre isso. E eu comento que a minha paz tem de valer ouro, caso contrário, eu tinha que submeter a minha saúde emocional ao apoio das pessoas. Claro, o apoio é importante, mas é a cereja do bolo nas relações interpessoais. Nós temos que aprender, em primeiro lugar, ter um romance com a nossa saúde emocional. Ouviram falar uma frase muito... talvez uma das mais conhecidas do mundo todo, dita por um mestre notável há 2000 anos, o mestre dos mestres: amai o próximo como a ti mesmo. Ouviram falar? Mas por que líderes religiosos, protestantes e católicos e outros estão se matando, se suicidando? Há muitos que atentam contra a sua vida porque não entenderam que essa frase contém uma ferramenta de gestão da emoção. Amai o próximo como a ti mesmo. Eu não vou poder amar as pessoas que estão ao meu redor se eu não tiver um caso de amor com a minha saúde emocional, se eu não aprender a me abraçar, se de vez em quando, diante de algumas atitudes suportáveis, alguma estupidez suportável, eu não dou risadas, se eu não vejo um charme no defeito dos outros, suportáveis. Se vocês quiserem conviver com pessoas perfeitas, é melhor mudar de planeta e sozinhos, porque somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. E eu tenho que aprender a relaxar. Caso contrário, eu sou um carrasco de mim e das pessoas que estão ao meu redor. Bom, eu te pergunto, sejam honestos, são meus alunos aqui, não são? Ou meus espectadores? Alunos ou espectadores? Eu demoro com muita humildade, mais de 5 anos para aceitar um convite de uma conferência. Eu não dou mais conferência, eu só dou treinamento. São meus alunos. E alunos têm de ser honestos diante do professor. Eu te pergunto, quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Praticamente todos. É bursite. Quem cobra demais de si mesmo
não tem um caso de amor consigo. Pode ser ótimo para a sociedade. Vocês podem ser notáveis policiais para proteger a sociedade e promover a segurança, o bem-estar, o cumprimento da lei. Mas a lei áurea da gestão da emoção, vocês entenderem que a sua paz vale ouro e que nada pode furtá-la, vocês estão rompendo. Cuidando de tantas pessoas, estão esquecendo de si, se colocando em um lugar indigno da sua própria agenda. Mas não é só vocês. Eu tenho visto com magistrados também que são notáveis para a sociedade, mas se colocaram em um lugar indigno da sua própria agenda. Empresários, médicos estão adoecendo porque dão tantos plantões, fazem tantas intervenções clínicas e cirúrgicas, mas esquecem de aplicar técnicas, até pelo desconhecimento, para proteger a sua mente. No programa Você é Insubstituível, então eu falo das minhas mazelas, das dores, das minhas angústias, e após 15 minutos se reúne em grupo de 15 e ali vai se trabalhar as ferramentas. E, por exemplo, uma das ferramentas é a técnica de não ser escravo dos fantasmas do passado. Quando nos reunimos num treinamento, não faz muito tempo, para cerca de 150 juízes, após ouvirem a primeira aula que eu dou online, eles se reuniram em grupo de 10 ou 15 e foi solicitado: que tipo de bullying você sofreu na sua infância? E eles falaram das suas dores, e toda vez que alguém falava, os demais aplaudiam. Foi emocionante, porque muitos foram às lágrimas, não tiveram oportunidade de falar do seu passado. E eles, a partir daí, começaram a aplicar nos seus fóruns o programa para também levar os colaboradores dos fóruns a entenderem que, se por um lado somos substituíveis profissionalmente, se não nos reinventarmos, aprimorarmos, não aprendermos a nos atualizar, por outro lado, como seres humanos, somos únicos e irrepetíveis, somos insubstituíveis. Essa é a tônica do programa. E o programa avança com técnicas muito poderosas, como a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, que talvez, se der tempo, eu ainda vou explicar para vocês, que é uma técnica do eu intervindo em pensamentos perturbadores, em autopunição, autocobrança, e também para reeditar as janelas da memória, já que é impossível apagar os traumas. Você nunca vai deletar seus desafetos. Se você quiser ver uma pessoa que te machucou, mesmo um colaborador, a quilômetros de distância da sua vida, sinto muito, ele vai dormir com você e vai estragar o seu sono. Por causa de qual fenômeno inconsciente? Fenômeno RAM, registro automático da memória, que é o biógrafo do cérebro. Todas as atitudes mais importantes da humanidade, da sociedade, orientais e ocidentais, como exclusão, negação, rejeição, sentimento de vingança, tudo isso faz mal ao hospedeiro, porque o biógrafo do cérebro, em destaque, registra a experiência de exclusão e negação no nosso córtex cerebral. Por isso, não sobre o ângulo da criminalidade, as pessoas que cometeram crimes têm de ir para as barras da justiça, mas nos relacionamentos interpessoais, afetivos, a maior vingança, entre aspas, contra o inimigo é você compreendê-lo e perdoá-lo, porque ele deixa de viver em você como um inimigo. Ele pode não se tornar seu amigo, mas você já não vai produzir uma janela killer ou traumática chamada duplo P, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida e retroalimentada, formando um pilar na nossa personalidade. Se você derrubar essa parede, o prédio sobrevive, mas se você derrubar esse pilar, ele vai
a bancarrota, ele cai. Na nossa personalidade, nós temos janelas estruturais e elas são duplo P. As janelas light duplo P, quando você amou a vida, as pessoas apostaram em você, você acreditou em você, você se reinventou, são janelas importantes. E as janelas killer são aquelas que sempre são retroalimentadas por um eu que não sabe gerir a emoção, que não sabe duvidar de tudo que nos controla, criticar cada ideia perturbadora, tudo no silêncio da mente, e determinar estrategicamente não ser escravo desses fantasmas mentais, desses vampiros que nos sangram. Até mesmo na Romênia, dando conferências para meus leitores, psicólogos, médicos e assim por diante, professores. Lá tinha uma professora que fazia o teatro do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu brinquei. Bom, na Romênia nós temos a história do Drácula na Transilvânia. É uma lenda. Não existe Dráculas fora de nós. Ela foi baseada num homem que empalava seus inimigos, era um carrasco. Mas na mente humana, metaforicamente, há muitos Dráculas. Cobrar demais de si mesmo é um vampiro que sangra o que nós temos de melhor. Não é possível você ser relaxado se você é um gerente de banco que cobra uma dívida que você não deve. Não é possível. Vai aumentar os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Porque toda vez que você cobra, algumas vezes num dia, você cria ou constrói uma janela light ou killer? Killer. E você amanhã de novo, outra janela killer. Você forma plataforma de janelas, duplo P, poder de ser inesquecível e poder de ser retroalimentado. Por isso que os piores inimigos sempre estiveram dentro de nós mesmos. Isso é algo muito importante e que nós temos que levar em alta consideração. Eu descobri várias síndromes. Entre elas, a síndrome do pensamento acelerado. Já ouviram falar? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde emocional. Quem já ouviu falar dessa síndrome? Levante as mãos. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano, hoje. Não é suportável. E o excesso de estímulo visual e sonoro não apenas mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, intensificando o nível de prazer e dor, gerando, como ele disse, a intoxicação digital e a dependência digital, mas também acelerando os fenômenos que leem a memória e que não foram estudados no passado, sem autorização do eu. Primeiro fenômeno, gatilho da memória. Poderia repetir? Gatilho da memória? Janela da memória, âncora da memória e alto fluxo. Enquanto eu estou falando, o gatilho está disparando milhares de vezes no córtex cerebral, abrindo o segundo fenômeno, janelas, milhares de janelas com milhões de dados. E a âncora está se fixando em determinada região para que vocês possam ter concentração. Se a âncora ela muda muito de rota no córtex cerebral, nós vamos ter aquelas pessoas que não têm foco, que pensam muito, sonham muito, não realizam quase nada. Todas as pessoas que têm uma âncora que muda demais no córtex cerebral, que pensa muito no passado, no futuro, na vida e que sonha demais, pelo fato de não ter foco, ela não consegue suportar perdas, contrariedades, dificuldades, decepções e não executa os seus sonhos. Então, abrir demais geram pessoas sem foco, sem concentração, muitas vezes estéreis, em realização. Fechar demais geram pessoas que são agressivas, tensas, reativas, que reagem pelo fenômeno bateu, levou, que não tem autocontrole. Porque detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão é tão grande, a âncora fecha o circuito, como a âncora fixa o navio num porto, a âncora fecha o circuito, milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados. E o alto fluxo, o quarto fenômeno, que deveria passear na memória para produzir entretenimento, prazer, alegria, sonhos, ele começa só a se retroalimentar daquela janela killer. É por isso que quando uma pessoa, por exemplo, que tem sentimento de vingança, ela não o tem
porque ela resolveu ter. O eu resolveu ter. É porque os 4 fenômenos, os 4 copilotos inconscientes começaram a dominar a aeronave mental, pegaram o manche, os controles de navegação e fizeram o eu um escravo. Então o sentimento de vingança, ele é retroalimentado porque detonou o gatilho, abriu uma janela, killer, a âncora abriu ou fechou o circuito da memória? Fechou o circuito e o alto fluxo retroalimentou. Pensou 1, 2, 3, 10, 1000 vezes e o biógrafo do cérebro começou a registrar de volta, aumentando o número de janelas killers, desertificando o prazer, o encantamento. Isso propicia a fomentação de crimes, a violência. Como a nossa educação, a educação mundial. E aí, quando eu falo educação mundial, não estou falando só do Brasil, estou falando de fato as melhores universidades do mundo, como Oxford, MIT, Stanford, a Universidade de Paris, de Tóquio, as universidades do mundo. Elas são cartesianas, racionalistas, nos ensinam a conhecer o mundo de fora, milhões de dados que muitas vezes nem serão úteis em nossa história, do pequeno átomo que nós nunca veremos ao imenso espaço que nunca pisaremos, mas não nos ensinam a proteger a nossa emoção, a gerenciar pensamentos, a entender as armadilhas da mente humana, os cárceres mentais, e nem conhece os 4 pilotos que podem controlar os instrumentos de navegação da nossa mente. Os alunos saem completamente despreparados para a vida. Não sabem lidar com uma lágrima, com perdas, com crises, não sabe se reinventar, não sabe não se curvar à dor. Passei por frustrações, por crise, fui derrotado, humilhado, e daí? Minha paz vale ouro. Eu duvido de que não conseguirei me reinventar. Lembra da técnica do DCD? Eu duvido que não serei autor da minha história. Eu duvido que os melhores dias não estão por vir. No silêncio mental, eu critico cada ideia perturbadora, critico o meu eu frágil que se curva de maneira débil e atroz a minha dor, a minha frustração, a minha humilhação, e eu determino estrategicamente ser líder de mim mesmo, eu determino ser protagonista da minha própria história. Se as pessoas apenas aprendessem a técnica do DCD no silêncio da mente, sem ninguém estar ouvindo, como um advogado de defesa, impugnando, discordando, duvidando, criticando e determinando, protegendo a mente, grande parte dos nossos presídios virariam museus, porque teria menos criminalidade. Dos hospitais psiquiátricos poderiam se converter em conservatórios musicais, porque haveria menos pessoas doentes emocional e mentalmente, que é um dos grandes objetivos desse nobre time que está à frente da saúde mental, na polícia militar. Mas nós estamos no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. Esses fenômenos agora que foram, descobertos, analisados, conhecidos, e infelizmente tudo que nós temos falado ainda são gotas num mar que precisa ser reciclado, despoluído. Talvez muitas dessas ferramentas serão vivenciadas nas próximas décadas ou no próximo século, mas nós esperamos que instituições como a de vocês possam praticá-las hoje. Não se esqueça, o teu eu representa não apenas um realizador de tarefa, como nós aprendemos no ensino fundamental, médio, na universidade, no estricto senso, mestrado e doutorado. O eu não é só aquele que eu vou, eu faço, eu fico, eu retorno, eu quero, eu detesto. O eu não pode ser apenas um simples realizador de tarefa. Dirigir a aeronave mental é algo muito complexo. Ele tem de ser um advogado de defesa. Nunca mais deixe um pensamento perturbador transitar na sua mente, porque ele vai ser registrado e tudo que está registrado não pode ser mais deletado e nós não sabemos disso. Por exemplo, vocês tomam um banho? Sim? Tem certeza? Sim. Que tipo de banho? Físico ou emocional? Físico. Deixa eu fazer uma pergunta sobre banhos físicos. Quem toma 2 banhos por dia, que levante as mãos. 3 banhos por dia. Às vezes.
Eu não vou perguntar 4, porque se alguém tomar 4 banhos, está com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Correto. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Então agora vocês, como meus alunos, já entendem o mecanismo distorcido produzido pelos copilotos que usurpam a atividade do eu como advogado de defesa, como diretor do script, como piloto da aeronave mental. Bom, ela tomava banho, estava ali se enxaguando, a água escorria pelo corpo e os copilotos entravam em cena, como entra em cena no primeiro ato do teatro mental. Enquanto eu estou falando, o copiloto está abrindo janelas e primeiro, segundo copiloto, a âncora vai dar foco e vocês, consequentemente, estão se concentrando e entendendo a minha conferência. O mesmo ocorre em todas as experiências humanas. Ocorria também em relação a essa jovem, essa mulher. Tomando banho, refrescando-se, detonava o primeiro copiloto. Qual? Gatilho da memória. Abria, como ela estava refrescada, sentindo prazer, abria a janela killer, doentia ou light saudável? Light saudável. Abria e a âncora, ela, consequentemente, fechava o circuito ou abria o circuito? Abria o circuito. Ela estava bem, ela estava em paz, ela passeava, podia até pensar, sonhar sobre os vários aspectos da sua vida. E o alto fluxo estava alimentando de experiências saudáveis. Bom, quando ela saía do banho, ia se enxugar, ela sentia que a toalha tinha vírus e bactérias. Tudo é milésimo de segundo. Detonava o gatilho, abria as janelas, killer, a âncora, fechava o circuito e o alto fluxo li e relia. Então gerou o pensamento obsessivo que conduzia ao comportamento compulsivo. Por isso toque. Tem que ter o pensamento obsessivo para gerar o ritual comportamental compulsivo. E ela fazia esse ritual, às vezes 40 vezes por dia, o seu cérebro esgotava-se, ela tinha um estado de sono, de relaxamento devido ao drama, à guerra emocional que ela vivia, até que ou a água acabava ou ela ia dormir, entendeu? Tem toques para todos os tipos. Pessoas que pulam 3 vezes antes de abrir a porta, porque se não o fizer, alguém vai morrer. Tem pessoas que andam debaixo de uma ponte, de um viaduto, indo para casa, se não passar 2 ou 3 vezes pelo mesmo viaduto, demorando 1 hora a mais para chegar em casa, não consegue continuar a trajetória. Tem pessoas que qualquer trepidação, passou de carro, detonou o gatilho, abriu a janela killer, a âncora fechou o circuito porque acha que acidentou alguém e tem de voltar 100, 200 metros, porque se não voltar o nível de ansiedade é muito grande. E há pessoas que vão nos shoppings antes de fazer suas compras, tem que percorrer todo o shopping algumas vezes até entrar numa bendita loja. Queridos amigos, a mente humana, ela é muito complexa, muito sofisticada. Quem está no controle? Frequentemente é o piloto ou os copilotos? Vocês entenderam? Aos copilotos. Também as pessoas que estão cometendo crime no ato são os copilotos. O eu é responsável, porque o eu deveria intervir. Mas, se elas tiverem ferramentas nos focos de tensão, elas poderiam não gravitar na órbita de uma ofensa, não gravitar na órbita de uma rejeição, de uma crise. Elas poderiam até pensar, não vale a pena, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho. Eu preciso pensar na sociedade, eu não sou eterno. Normalmente, quando as pessoas cometem crime, não têm consciência da brevidade da existência, assim como as pessoas que são corruptas na política, elas acham que nunca vão ser pegas, elas entram numa janela killer, fecham o circuito da memória, como se a vida fosse eterna, como se não houvesse cobrança da sua consciência ou cobrança social. Quando se fecha o circuito da memória, o eu
ele se torna um espectador das loucuras que estão no teatro da sua mente. E nós também, quando elevamos o tom de voz com os nossos filhos, também vivenciamos esses fenômenos inconscientes. Por isso que quando eu estava dando treinamento ali para o staff da Polícia Federal, a Polícia Federal, vocês sabem, é uma das instituições mais respeitadas do mundo, e eu orientei-os. Bom, se alguém puxa uma arma para vocês, quais são as melhores ferramentas para evitar um disparo? Essa é uma grande questão. Eu sei que vocês estão preparados, são treinados, mas agora estou levando vocês a um outro nível de treinamento baseado em ferramentas de gestão da emoção, baseado nos fenômenos inconscientes que nos tornam mentes livres ou mentes encarceradas. Bom, uma das síndromes que eu descobri outra síndrome que descobri além da síndrome do pensamento acelerado é a síndrome predador-presa. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão fecha a âncora e o alto fluxo lê e relê, só produzindo pensamentos perturbadores. Naquele momento, ou nos tornamos predador ou nos tornamos presa. E esse mesmo mecanismo está presente, por exemplo, diante de um africano nas savanas. Ele está olhando girafas, árvores, aves. O gatilho está sendo disparado, abrindo janelas agradáveis, lights. A âncora, consequentemente, está passeando por várias janelas saudáveis. Veja bem, quando eu falo a âncora passeando de maneira focada, não estou falando a âncora da síndrome do pensamento acelerado que passeia para um lado e para o outro e não dá foco e não dá concentração e gera esterilidade em termos de materialidade dos sonhos. Bom, a paisagem emocional está ótima. De repente ele vira o rosto e vê um leão em posição de ataque. Detona o gatilho, abre uma janela killer em milésimos de segundos, que tem o conteúdo de que ele pode morrer, ser devorado. A âncora fecha o circuito, porque o volume de tensão é grande. Naquele momento, só lê e relê aquela janela, não interessa pensar. A síndrome predador-presa se instalou. Ou ele parte para enfrentar a fera, ou ele recua rapidamente, se tornando uma presa. Esse mecanismo primitivo de preservação da vida, ele está presente também nas florestas de concretos, nos escritórios, nas famílias, nas escolas, constantemente. Quando alguém te frustra, quando alguém te critica, quando alguém te rejeita, detona o gatilho, abre a janela killer, fecha o circuito da memória. Por isso, queridos amigos, que a melhor maneira, quando alguém aponta uma arma, se você se intimidar, você é a presa. Detona o gatilho, abre a janela killer, ele tem chance de disparar. Se você levar o tom de voz, agredir, detona o gatilho, abre a janela killer, fecha o circuito, você é o predador, ele é a presa. A melhor maneira é surpreender, dizer coisas nunca ditas. Por exemplo, por detrás dessa pessoa que porta uma arma, se você não tem condições de render a pessoa, por detrás dessa pessoa que porta uma arma, há um ser humano. E eu te respeito como um ser humano inteligente, capaz de pensar nas consequências das suas atitudes. Se você exaltar a pessoa, se você exaltar a capacidade de raciocínio, naquele momento, se houver encantamento emocional, detona o gatilho, abre janela light, a âncora desloca da janela para janelas saudáveis e ele vai começar a desenvolver dois fenômenos mínimos: empatia, capacidade de colocar no lugar do outro e também capacidade de pensar antes de reagir. Nos focos de tensão, você não pode ser uma pessoa normal que reage como todo mundo reage. Teu filho acabou de te decepcionar, você vai dar mais uma bronca, vai elevar o tom de voz, mas se você compreende o mecanismo predador-presa, ao invés de elevar o tom de voz, você abaixa o tom de voz.
E além disso, você o exalta. Papai tem orgulho de ter você na minha família. Muito obrigado por você existir. Eu aposto que você vai brilhar. Agora pense no seu comportamento. Quando você surpreende a pessoa que erra, exaltando-a mais do que o seu erro, detona o gatilho, fenômeno inconsciente, abre janela light, então você deixa de ser um invasor de privacidade. Por exemplo, uma vez eu tratei de uma mulher que já na lua de mel o marido apontou a arma. Ele era um carrasco, era um clássico sociopata. E depois de 15 anos, ele que era rico, ela que era pobre, sempre dominada por ele, ela às escondidas foi se tratar. E deu um salto enorme, aprendeu técnicas do DCD, o eu como autor da própria história, a se reinventar, a não ser escravo do que os outros pensam e falam de si. Enfim, deu um salto. E ele se espantou. E na surdina foi ver aonde, o que ela fazia, quem estava ajudando-a, viu que ela saiu do meu consultório, não teve dúvida. Quando ela saiu, ele entrou, abriu a porta, sentou na minha frente, puxou uma arma e falou: eu mato quem passar pela minha frente e mato até meus filhos se for necessário. Como estar vivo neste foco de tensão? Eu olhei para aquele homem, sabia que minhas margens não eram grandes, mas eu exaltei-o. Eu falei: como pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar as suas ideias? Estou aqui com o maior respeito diante da sua capacidade intelectual e diante da sua história. Não sei que lágrimas o senhor chorou e que lágrimas nunca teve coragem de chorar, mas estou aqui com o maior respeito pelo senhor. Ele imediatamente guardou a arma e começou a chorar ali, na minha presença. Um homem que nunca havia chorado praticamente publicamente, e a partir daí abriu espaço para que eu pudesse ajudá-lo. Claro, quando eu o exaltei como ser humano, não seus erros, mas sua capacidade. Detonou o gatilho, abriu janelas, lights, a âncora, abriu o circuito, milhares de janelas com milhões de dados. Ele começou a pensar antes de reagir e começou a se colocar no lugar do outro. Mas todas as vezes que elevamos o tom de voz, nós nos tornamos predadores. Um ser humano incrível abaixa o tom de voz quando alguém eleva um tom de voz. Um ser humano emocionalmente equilibrado entende que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar uma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. Porque provocou o biógrafo a gerar janela killer. Um ser humano incrível e emocionalmente equilibrado, ele não é repetitivo. Quem repete 2 vezes a mesma coisa, quando vai corrigir alguém, é um pouco chato. 3 vezes, coronel, é medianamente chato. E 4 vezes ou mais? É insuportável. Tem milhões de executivos insuportáveis, de casais insuportáveis. Não vou nem perguntar quem é insuportável aqui. Porque frequentemente nós sempre temos alguém que nos tira do ponto de equilíbrio. Você quer operar o cérebro daquela pessoa. Eu vou dizer mais uma vez, há um charme no defeito das pessoas que são aceitáveis. Não queiram mudar a ferro e fogo as pessoas. Abrace mais e julgue menos. Isso é um ambiente de trabalho, porque tem de haver um ambiente de trabalho cada vez mais solidário. Eu gostaria, inclusive, que todos os policiais do Estado de São Paulo aprendessem a apertar a mão do cidadão, porque ele é um servo, assim como os psiquiatras, é um servo da sociedade. Conte comigo, você é importante, no comércio, em todos os lugares, para que o biógrafo do cérebro registre janelas lights. Gostaria que o programa Você é Insubstituível não apenas fosse vivenciado por todos os policiais do Estado de São Paulo, reitero, sendo a primeira polícia do mundo praticando ferramentas de gestão da emoção e prevenção de suicídios e transtornos emocionais, mas também convidasse a sociedade. Já pensou? Lá em Ribeirão Preto, onde eu moro, lá em Marília, ou nas várias regiões, a polícia agora ela tem um programa de preventivo, de treinamento, onde 1 ou 2 policiais vai chamar grupos da sociedade para assistir o programa Você é Insubstituível. E a cada bloco de 15 minutos, onde há uma aula, eles são mediadores, estimulando as pessoas a aplaudirem quando contarem as suas histórias, quando entenderem cada ferramenta que nós propomos. É uma revolução, é uma revolução. E também
Seria muito importante, e essa é uma das teses que eu abordei aqui com o Coronel Salles, que vocês têm Instagrams regionais, onde vocês contam histórias reais de superação, porque vocês trabalham um limite. O risco de vida está... Bom, a vida é um contrato de risco, sem cláusulas definidas, mas vocês, mais do que a média, correm risco de vida para a sociedade. Então, quando vocês preservam a saúde, abraçam famílias, né, previnem o crime ou então contêm um agressor, vocês estão cuidando da sociedade. E essas histórias reais deveriam ser contadas para a população, porque nós não conseguimos admirar quem não conhecemos e não conseguimos amar quem não admiramos. E é por isso também que nós estamos estimulando que essa tese de gestão da emoção faça parte da sua história, da história de todo ser humano. É uma das teses minhas mundial, minhas súplicas. Pais devem falar das suas lágrimas para os seus filhos aprender a chorar as deles. Mas onde estão os pais que chamam os filhos para contar sobre as suas lágrimas? Pais, executivos, líderes como vocês, aqui há tantos coronéis e tantos outros, tem capitães, major, devem falar de alguns momentos difíceis da sua história, capítulos dramáticos, para que os seus colaboradores, os seus subordinados entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar seus fracassos para conquistá-los. Mas há um silêncio. Eu sou publicado na China. Na China, 300 mil pessoas se suicidam por ano. E talvez mais de 3 milhões tentam suicídio. No Japão, alto índice. Na Escandinávia, alto índice. Como eu disse, nos Estados Unidos, aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos, nos últimos 3 anos. Mas por que está havendo um baixo limiar para a frustração? Por causa da síndrome do pensamento acelerado, da intoxicação digital, do envelhecimento precoce da emoção, intolerância a frustrações, da era dos mendigos emocionais, pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer, da falta do eu como gestor da mente humana, o eu como advogado de defesa, o eu praticando técnicas como DCD, duvidar, criticar e determinar. Portanto, queridos amigos, quem sabe, nas várias regiões onde a polícia militar está atuando, vocês possam, de alguma forma, também contribuir para evitar suicídio, outros transtornos e violências através dessas ferramentas de gestão da emoção que estão sendo disponibilizadas gratuitamente com muita afetividade, muita emocionalidade. Bom, para encerrar, uma pessoa emocionalmente saudável e equilibrada e incrível do ponto de vista intelectual, ela é alguém que entende que temos de mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Nossa mente está viciada em observar falhas dos nossos filhos, do nosso parceiro, da nossa parceira, dos nossos colaboradores. Está viciada em declarar aquilo que de alguma forma nos constrange, porque o nosso olhar não é multifocal, não é multiangular. A humanidade, ela padece deste crime emocional, sempre padeceu dessa dependência de querer mudar as pessoas a ferro e fogo, de querer constranger, pressionar, evidenciar atitudes e comportamentos anacrônicos. Por isso nós produzimos guerras com facilidade, por isso os diplomatas da ONU muitas vezes não conseguem solucionar pacificamente os conflitos, por isso que há discriminação e muitas violências, por isso que há
baixo nível de empatia nas crianças e adolescentes no mundo todo. Eles querem tudo rápido e pronto, são autoritários, querem que seus pais gravitem na sua órbita. E cuidado, dar excesso de presente gera mendigos emocionais, porque registra janelas killers que aumentam o nível de exigência para ser feliz. Vocês têm de aprender a dar aquilo que o dinheiro não pode comprar, sua história, suas aventuras. Bom, enfim, é muito importante que vocês tenham essa consciência que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Observe os seus colaboradores, aprendam a partir de agora a exaltar comportamentos nobres que passam despercebidos. E sinceramente, mais de 99% dos comportamentos nobres passam despercebidos e nós não exaltamos, como nossas celebridades, como pessoas caras, nem dos nossos pais, filhos e assim por diante. Nós fazemos festa de aniversário como pessoas superficiais. Exaltamos uma vez por ano, em 1 hora, naquele dia especial, sem perceber que nós temos que mudar a agenda. Todos os dias devemos celebrar pessoas que estão ao nosso redor. Alguém me diz, e diz com frequência: Dr. Cury, casei com um homem muito difícil e complicado. Minha filha, se você se casou com um homem muito difícil e complicado, você não deve ser tão fácil. É minha resposta. E esse homem vai ficar mais difícil se você usar técnicas erradas, apontar falhas, porque vai acionar o biógrafo a registrar janelas killers. Então, se aquele homem ansioso e tenso fez 15 segundos de calmaria, de tranquilidade, exalte, parabéns. Como você tem autocontrole, querida? Se ele falar assim, não é minha esposa. Se ele se espantar, você está certo. Ou seja, você gerou uma janela light. Comece a partir de agora mudar a sua pauta. Observe o comportamento de todas as pessoas que estão ao seu redor. E exalte. Muito obrigado por você existir. Parabéns. Eu tenho orgulho de ser seu líder, coronel. Parabéns. Eu tenho orgulho de ser seu marido ou sua esposa, de ser seu pai. Tenho orgulho de ser seu aluno. Quantos professores não traumatizam os seus alunos? O aluno acabou de ter uma atitude rebelde, ou discutiu com o professor, ao invés de o professor gerenciar sua emoção, ser autor da sua história, ter um eu como advogado de defesa, ele é um eu frágil, doente, que compra aquilo que não lhe pertence, é um péssimo consumidor emocional. Briga, discute, sem entender que a tese mais importante de gestão da emoção não é ganhar a disputa, é ganhar o coração, é conquistar a relação. Aluno, eu quero dizer que você não é mais um número nesta classe, que você é alguém insubstituível, e eu me orgulho de ser seu mestre, seu professor. Agora pense no seu comportamento. Já pensou se os professores no mundo todo aprendessem a trabalhar os fenômenos que estão no inconsciente, gatilho da memória, janela da memória, âncora e alto fluxo? Quantos alunos não evitariam de serem traumatizados, asfixiados, depressivos? Quantas dores, quantas doenças emocionais, mentais seriam prevenidas? A sociedade seria outra. Queridos amigos, queridos alunos, eu espero sinceramente que a partir de agora, através das ferramentas de gestão da emoção, vocês possam ser grandes sonhadores. E se sonharem, sonhe em gerirem a sua mente, porque ninguém pode ser um grande líder de fora se não aprender a ser um líder no teatro da sua mente. E se sonharem, não tenham medo de falhar. E se falharem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repensem suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo. Os perdedores veem os raios e se amedrontam, recuam. Os vencedores, no mesmo ambiente, veem a chuva. E é a oportunidade de transformar lágrimas em sabedoria, perdas e ganhos, e os dias mais tristes da sua história, como eu digo, no filme e no livro Vendedor de Sonhos, os dias mais tristes, não colocando ponto final, mas vírgula, para escrever os capítulos mais importantes da sua existência.
Nenhum de vocês é mais um número na multidão. Vocês são seres humanos únicos e irrepetíveis. Lutem pelos seus sonhos e sonhem grande, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma mente sem criatividade e uma emoção sem sentido. Muito obrigado por existirem, muito obrigado por dar o melhor de si para que a sociedade brasileira, a sociedade paulista, seja mais segura, mais altruísta e solidária. Gostaria, em nome dessa seleta plateia, que hoje não são mais seus alunos, são admiradores. Que bom, obrigado. Muitos são leitores e, assim, tenho certeza que a gente está saindo dessa sala muito melhor do que a gente entrou. Eu gostaria de convidar o Coronel Straifinger para comparecer aqui como o coronel mais, como eu falei para o senhor, não mais velho, mais antigo, para fazer o... Emocionalmente jovem, né? Jovem. Ele deve ter uns 38 anos, mais ou menos, a gestão... A emoção dele. Eu tinha a idade emocional compatível com a idade física até conhecer o senhor. Agora a referência já era. E hoje, doutor, a gente tem a nossa formação militar, né? Nós temos várias, aqui tem o Estado-Maior da Polícia Militar. A gente conhecia gestão de projetos, gestão de conhecimento, gestão de saúde, gestão de pessoas. Agora a gestão emocional vai fazer parte do nosso dia a dia. Que beleza, que bom. Então eu gostaria também de agradecer ao Tenente Guedes, que facilitou esse contato, esse link, essa interface com o senhor, né? Gostaria de agradecer ao policiamento ambiental também, que proporcionou que ele estivesse aqui. A gente sabe da doação, de quanto custa, não em termos pagáveis, né, a doação de um tempo do senhor para a gente aqui. Então, assim, a Polícia Militar é uma mendiga de conhecimentos nessa área de gestão de emoções. Então, muito obrigado. Coronel Straifinger, se puder fazer a entrega de uma pequena lembrança da Polícia Militar para o senhor. Guarde com muito carinho. Obrigado. Professor, na verdade, aqui o que aconteceu hoje, aos meus olhos, foi uma lição de humildade. Porque a nossa profissão faz com que a gente, falsamente, mas bem intencionadamente, busque resolver os problemas do mundo. Entretanto, isso só se alcança, pelo menos em boa tentativa, se a gente começar a resolver os nossos problemas internos. Exatamente. Especialmente para esse grupo, que é um grupo de comandantes. Muitas vezes eu já falei para um subordinado meu que aquele problema daquela pessoa era o posto dela. Porque se ela fosse do posto mais baixo, ela influenciaria menos pessoas. Mas como o posto dela era alto, ela influencia muita gente. E a desgraça é pior. Então o senhor nos ensinou que a gente pode pensar em olhar para frente e buscar soluções para o mundo se nós estivermos bem resolvidos internamente. E a gente não tem essa consciência. Parabéns. Parabéns. Muito inteligente, muito inteligente. Parabéns. Esse livro retrata um pouco da nossa história e esse aqui é a nossa fachada do prédio do Comando Geral. Que ótimo. Então é uma lembrança do lugar por onde o senhor passou e com certeza modificou. Muito obrigado. É uma grande honra estar com vocês. Mais uma vez eu lhes digo, gostaria que a Polícia Militar do Estado de São Paulo fosse pioneira a nível de Brasil, quem sabe um exemplo para todas as polícias do mundo. Vocês investem em gestão da emoção, investem na liderança do eu para ter uma sociedade melhor, mais altruísta e solidária. Com certeza. Tem um amigo. Professor, obrigado.